conosco, e também do nosso deputado senador Assir Burgaz, que é lá de Rondônia, e dizer que, na verdade, essa audiência pública trata exatamente do trecho entre Juína e Vilhena, né? Inclusive já teve a audiência lá e traz o trecho até aqui, e que é um processo que está em andamento. Hoje tivemos aqui a assinatura, que é um fato concreto, que é a manutenção feita pelo DENIT, que vai, de hora em diante, dar a ordem de serviço para que essa empresa possa fazer a manutenção, a restauração dessa estrada de terra do trecho entre Juína até a cidade de Vilhena. E essa audiência pública é para justamente poder fazer essa composição, essa discussão, inclusive agora do EVTEA, que é o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, que aí entra também as questões, inclusive culturais, as questões indígenas dos nossos irmãos, que também têm esse envolvimento aqui nesse processo. E, naturalmente, esse processo aqui, Bispo, traz a discussão aqui do fato concreto, que é a discussão que nós temos aqui, Marcelo, desde o ano de 2015, da questão da 174, trecho de Castanheira a Colniza. Que esse processo já há uma discussão desde o ano de 2012. E eu tenho participado desde quando virei deputado estadual. Eu sou da região de Sinop, mas a partir de 2015, como deputado estadual, sempre me coloquei à disposição e sou um conhecedor profundo aqui da região e sei da importância da BR-174, que é, eu sempre digo, a via arterial para o desenvolvimento e o crescimento dessa região. Aqui nós temos a pecuária, que é muito forte, nós temos aqui a questão leiteira, que é muito forte, temos a questão da madeira, do manejo, nós temos a questão do café, que é uma região que precisa, que está desenvolvendo, está crescendo. Tem uma questão mineral, exemplo ali da cidade de Aripuanã, que é uma das maiores mineradoras que está lá para se fazer. Inclusive, quero dizer ao Marcelo que a gente precisa dar um alento daquela região para o povo ali da cidade de Aripuanã. Nós precisamos dar uma satisfação, que hoje aquela questão do trecho que liga Tutilândia até a cidade de Aripuanã, ainda não há um recurso definido, né? Inclusive para que a gente possa desenvolver ali a região de Aripuanã, que vai ter 1.500 empregos diretos e depois mais 800 empregos na exploração, 1.500 empregos na sua implantação e 800 empregos depois constantemente na sua continuidade da exploração mineral. E ainda investimento de quase R$1 bilhão. Então, esse contexto, a gente precisa, Marcelo, prestar atenção nisso. Eu sei que a situação não é fácil, é difícil, né, Jonas? Você que é o prefeito atual lá da cidade de Aripuanã, e a gente precisa prestar atenção nisso, porque muitas vezes fazer investimento também é trazer recurso para o próprio cofre do Estado, né? A gente sabe da dificuldade. Nós temos ali aqueles 42 quilômetros, como você disse, precisa de mais ou menos em torno de 50 milhões para ser resolvido, e a gente não tem ainda uma situação definida para que a gente possa colocar o recurso ali. Então, nesse contexto da BR-174, eu quero dizer aos senhores que a gente precisa dar uma resposta sobre esse processo. Eu vi agora há pouco, quando o representante do DENIT Federal, o Halfer, colocou a sua exposição e falou dos 530 milhões que tem previsto para Mato Grosso, e na BR-174 para o ano 2017 nós temos 40 milhões só, 31 estão no orçamento empenhado e 9 a liberar, 9 milhões, então dá 40 milhões. Isso basicamente não dá somente naquele contexto, Marcelo, somente para discutir exatamente os projetos, o licenciamento ambiental, coisa muito pequena. Então aí, senador, Vossa Excelência, primeiro aqui quero cumprimentá-lo também e parabenizá-lo por essa audiência pública que é necessária, mas a gente precisa trabalhar também a questão desse processo, Marcelo. A gente teve em 2015, naquela discussão na audiência pública, falando para o cidadão, naquele processo de primeiro ano de governo, né? E aí até uma situação que a gente precisava até se tomar conta do processo, a gente sabe da burocracia existente, agora esse novo contexto do estudo indígena, né? E aí você vem aqui hoje e fala, cidadãos e cidadãs do Noroeste de Mato Grosso, nós vamos ter obra o ano que vem. Então o cidadão quer saber de fato, porque a gente começou a falar isso em 2015, falou em 2016, nós estamos em 2017, e o cidadão muitas vezes, ele não passa por essa discussão e não conhece exatamente a burocracia do dia a dia, né? Eu sou servidor público desde 2009 e sei como é que é difícil fazer as coisas acontecer de fato no papel. Esse é o trecho de município de Castanheira a Colniza, está uma discussão de 2012. Nós já estamos discutindo o trecho de Juína até a cidade de Vilhena, está aqui a prefeita. Então é assim mesmo que acontece, mas estou muito esperançoso, viu, bispo?
quero dizer para o senhor que, a exemplo do que disse agora há pouco o senador Raupp, onde diz o Papa Francisco que quando você está numa dificuldade muito grande, acostume-se a viver com ela, né? E se prepare para que você possa sair dela. Então, nesse contexto, o cidadão da região noroeste está há muito tempo, senador Wellington, nessa dificuldade, nessa esperança. Eu acredito que a gente precisa fazer andar urgentemente esse trecho aqui de Castanheira a Coniza, até mesmo para dar fé e esperança de concretização desse fato para o nosso cidadão, e a gente precisa urgentemente cuidar disso. E aí o Estado estar unido. Estive agora há pouco tempo unido lá no governo federal com o ministro da Justiça e junto também alguns representantes da FUNAI, de uma reunião oriunda, Marcos, daquela audiência pública feita lá em Juruena, onde o ministro da Justiça, junto com alguns representantes da FUNAI, inclusive na época, naquele dia que eu estava lá, uma audiência marcada pelo deputado federal Valtenir Pereira, Marcos, o ministro fez questão também de dialogar naquela época que você não foi possível, porque não foi possível contactar com você. Ele falou com o adjunto Rogério, e eu vi a preocupação dele de ajudar esse contexto. E lá também os representantes da FUNAI. Lógico que todo esse processo precisa de uma participação do Ministério Público Federal, da SEMA, do IBAMA, do Governo do Estado, do DENIT, enfim, mas eu vi com muita boa vontade, inclusive nesse contexto, de ouvir os nossos irmãos indígenas nesse contexto. Agora eu fiquei muito feliz quando eu vi aqui o representante indígena falando desse contexto, que o índio, ele não quer atrapalhar o desenvolvimento, o crescimento, mas ele quer participar, quer ser ouvido, e isso é justo, é no mínimo que nós podemos fazer. E aí, nesse contexto, senador Wellington, para poder encerrar, daqui até o município da cidade de Vilhena, nós vemos o desenvolvimento, o crescimento, que é a ligação dos nossos estados irmãos, e aqui nós temos em torno de 200 e poucos quilômetros. Mas daqui até Coniza, não se trata só de desenvolvimento econômico, trata-se também acima do desenvolvimento de pessoas, porque aqui que nós vamos passar pelas cidades, que vai satisfazer Aripuanã, vai satisfazer Coriza, vai satisfazer Juruena, Cotriguaçu, toda essa região que já está povoada, né? Não vai ser só uma questão de crescimento econômico, nós precisamos fazer isso, sair do papel e também valorizar as pessoas. Então, nesse sentido, não é só crescimento econômico, também será desenvolvimento, porque desenvolvimento também trata de uma melhoria da qualidade de vida das pessoas. E aí, quero dizer ao senhor, senador, que não é o tema aqui dessa reunião, mas preciso pedir a sua ajuda, né? E também ao nosso deputado Ságuas, daquela emenda, deputado Ságuas, de 68 milhões que trata da regularização fundiária. Essa emenda virou 35 milhões, mas até agora ela não virou dinheiro. Então nós precisamos tomar conta disso, porque essa regularização fundiária também trata também da questão do desenvolvimento, que nós vamos com esses 35 milhões avançar muito nessa questão da regularização fundiária aqui da nossa região noroeste, inclusive pauta de uma reunião, está aqui o prefeito, algumas pessoas participaram, também o nosso bispo participou, do Ministério Público Estadual, onde ficou definido que o Estado precisa priorizar, o Estado de Mato Grosso precisa priorizar, e o Estado e também o Governo Federal precisa priorizar a regularização fundiária, que também é sinônimo de decência, de força jurídica e também de crescimento e desenvolvimento para o nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente, senador Wellington, e parabéns pela audiência pública. Eu quero